Olá pessoal, vamos continuar com o estudo do oscilador harmônico simples. Na aula passada, na primeira aula, a gente chegou à expressão para a trajetória do oscilador, que é essa aqui, né? Ela é uma função harmônica, daí vem o nome de oscilador harmônico. E também as expressões para a frequência angular e o período oscilador. São duas grandezas que caracterizam completamente a dinâmica do oscilador e elas dependem apenas da relação entre a constante elástica e a massa do oscilador. Bom, eu vou ilustrar para vocês esses conceitos usando um exemplo, né? Vamos considerar um exemplo bem simples, em que você tem um oscilador que tem uma constante elástica de 1 Newton por metro e uma massa de 1 kg, né? Nesse caso, seria um oscilador que tem uma frequência angular de 1 radiano por segundo, 1 rádio por segundo, e um período de 2π, aproximadamente 6,28 segundos. Então, eu vou ilustrar como se comporta esse oscilador usando uma simulação, né? Eu vou lá, tem aqui um site que se chama MyPhysicsLab, eu estou deixando o endereço do site lá na descrição do vídeo. E aqui tem muitas simulações, a maioria são simulações sobre questões de oscilação e ondas. E eu vou escolher essa aqui, né? Single Spring, que é para ilustrar o oscilador harmônico. Então, é o sistema massa-mola, né? E a gente vai... Aqui você pode mudar os parâmetros do oscilador, né? Por exemplo, aqui é a massa do oscilador. No nosso exemplo, vamos escolher que a massa do oscilador é 1. Esse aqui é o damping. O damping é se você tem um meio dissipativo. Se você tem oscilador, por exemplo, dentro de algum meio, que pode ser líquido, o gás, que dissipa a energia do oscilador. A gente vai estudar esse caso depois, mas agora vamos considerar que não há dissipação e que a constante elástica vale 1. Vamos colocar aqui, esse é o comprimento da mola, vou colocar 3, e o ponto fixo vou colocar em -3 aqui, aí fica bacana, né? Aqui tem outras funcionalidades, aqui você pode mostrar a energia do oscilador, eu não vou colocar, e aqui você pode colocar o relógio, né? Vamos colocar o relógio aqui nesse ponto. Tem outras coisas por aqui, né? Porque essa simulação o que faz é integrar as equações do movimento, né? Integrar aquela equação que a gente chegou na aula passada aplicando a segunda lei de Newton. Aqui está o método de integração, você pode mudar aqui o método à vontade. Tem vários parâmetros que você pode brincar com eles para ver o que dá, né? Aqui pode mudar a forma que você quer apresentar. Tá? Eu vou deixar assim. E vou zerar, né? Clicando aqui, você será o sistema, você será o tempo. Então, vamos a medir o tempo em que esse oscilador, que seria nosso exemplo, ele leva em completar uma oscilação e voltar, né? Que deve dar, como a gente já viu, deve dar aproximadamente igual a 6,28 segundos, né? Então, eu vou largar o oscilador, nesse caso, e vamos ver quanto tempo ele vai e volta, né? Vai depender. Aqui eu vou tentar parar. Bom, aproximadamente, né? 6,28. Você pode repetir aí. Eu vou zerar de novo. É que ele passou um pouquinho, né? Mas eu tô aqui parando ele a olho, né? Aqui passou um pouquinho. Tô parando. Mas basicamente ele demora aproximadamente 2π em completar uma oscilação. 2π, 6,28, 6,3. Tá? Então vamos provar que se você coloca o oscilador em outra posição, por exemplo, eu vou colocar aqui perto de 1 e eu vou largar ele. Vamos provar que ele demora o mesmo tempo em ir e voltar. Tá? Aproximadamente, né? 6,28 segundos. Ou seja que o período do oscilador, o período, quer dizer, o tempo que ele demora em ir e voltar, não depende de qual seja a posição, apenas depende, não depende da amplitude, apenas depende da relação entre a massa e a constante elástica do oscilador, né? Aqui está a fórmula. Eu vou colocar aqui bem perto da posição de equilíbrio, vocês vão ver como ele demora também aproximadamente 6,28 segundos em ir e voltar, ok? Tá? Se você coloca um oscilador que tem uma massa de 4 e uma constante elástica de 4, você vai ter o mesmo resultado, porque ok?
aproximadamente 6,28. Apenas depende da relação entre a massa e a constante elástica. O período continua sendo o mesmo se essa relação é a mesma. Ou seja, todos os osciladores que têm a mesma relação entre massa e constante elástica são fisicamente equivalentes, né? Beleza? Você pode brincar aqui também com outros parâmetros. Por exemplo, eu vou aumentar aqui a massa do oscilador, vou deixar em 4 e vou deixar a constante elástica em 1 Newton por metro, bom, nesse caso, em 1. Né? Se você aumenta a massa, você vai estar aumentando o período de oscilação. Reparem que são diretamente proporcionais. Né? Nesse caso, se você coloca aqui 4, você teria que o período aumenta para o dobro, que seria 4π. Vamos ver. Ok. Dá para ver que ele demora mais em ir e voltar. Ok? O dobro, aproximadamente, 4π. A gente pode entender isso, né? A gente estudou em Física 1 que a massa é a medida da inércia. Ou seja, é uma medida da resistência que o corpo oferece ao movimento. Então, se a gente aumenta a massa, você está aumentando a resistência do corpo a ser movido. Né? E nesse caso, quem põe o corpo em movimento é a força elástica, o que faria com que seria mais difícil para a força elástica movimentar esse corpo. Vamos fazer o contrário, vamos colocar uma massa de 1 e vamos aumentar a constante elástica para 4, né? Ou seja, agora aumenta a constante elástica, você estaria diminuindo o período. São inversamente proporcionais, né? Se a gente aumenta isso aqui para 4, você estaria diminuindo o período em 2 vezes, né? Vamos provar que dá para ver que, evidentemente, o período aí ele cai para metade. O oscilador ele vai mais rápido, né? Quanto maior for, eu vou colocar 10 aqui na constante elástica, mais rápido o oscilador vai e volta, né? Bom, a gente pode entender isso porque reparem que se você aumenta a constante elástica, se varia a constante elástica, você está variando efetivamente qual é a força do oscilador, né? Nesse caso, se você aumenta a constante elástica, você teria uma força maior, o que faria com que o corpo se move mais, o sistema se moveria mais vigorosamente, né? Ok? Então vocês podem brincar com essas coisas aqui e ver como se comporta o oscilador para diferentes situações. Eu vou voltar aqui essas coisas, a posição inicial, e vou voltar a nossos slides para ver outro exemplo. Então, a gente conhecendo a posição em função do tempo, podemos calcular as outras grandezas cinemáticas do sistema, que seria a velocidade e a aceleração, simplesmente derivando, né? Se você deriva a posição, você tem a velocidade. E se você deriva a velocidade, ou duas vezes a posição, você tem a aceleração, né? Então, vamos ilustrar essas três grandezas com um exemplo, né? Vamos escolher, aqui estão elas três, vamos escolher esses parâmetros aqui, né? Essa é a fase inicial do oscilador, vamos escolher como π, a amplitude igual a 2, a relação entre K e M igual a 1, logo a frequência seria igual a 1 e o período igual a 2π. Isso leva a que, para essas condições específicas, as grandezas adotam essa forma, né? Nas condições iniciais, ou seja, nas posições iniciais, você vai ter que ser t igual a 0, que é a posição do oscilador igual a menos 2, a velocidade igual a 0 e a aceleração igual a 2, né? Então, vamos ilustrar esse exemplo lá com a simulação. A gente pode ir aqui nessa parte aqui de Time Graph, né? Você pode ver aqui em cima, você escolhe aqui, e aqui você pode representar essas três grandezas, né? Eu vou limpar aqui o gráfico e vou fazer uma coisa aqui, né? Vamos aumentar um pouquinho aqui. Ok? Beleza. Vamos lá. Então, eu vou escolher aqui. Um gráfico vai ser a posição, o outro vai ser a velocidade e o outro vai ser a aceleração. Você pode escolher aqui várias coisas, né? Pode escolher várias grandezas. E vamos a repetir a simulação. Reparem, nesse instante t igual a 0, você vai ter que o gráfico da posição vai partir daqui da posição igual a menos 2, a velocidade igual a 0, porque nesse ponto
o corpo parte do repouso e a aceleração seria máxima. Nesse ponto o sistema tem a máxima aceleração porque a força é máxima, né? Tem a máxima deformação. Então vamos começar com a simulação. Reparem o que acontece com essas grandezas. Elas harmonicamente, tá? E aqui reparem um detalhe importante, né? Quando passa pela posição de equilíbrio, ou seja, quando a posição está na posição de equilíbrio, né? Quando o corpo está na posição de equilíbrio, a aceleração é zero, né? Porque na posição de equilíbrio a força é zero e a velocidade é máxima, né? Esse aqui é o vermelho é a velocidade. A velocidade é máxima, né? Quando ele passa pela posição de equilíbrio tem a máxima velocidade, né? Bom, você pode também mexer nesses parâmetros aí e fazer diferentes testes, né? Eu vou continuar com mais um exemplo. Vamos a analisar a energética, ou seja, do ponto de vista energético, como se comporta o oscilador, né? Se a gente tem aqui a velocidade em função do tempo, podemos calcular a energia cinética, né? Usando a relação que a gente conhece muito bem. Só basta substituir isso aqui, né? Substituímos, chegamos a essa expressão e aproveitando a relação entre a massa, a frequência e a constante elástica, chegamos finalmente a essa expressão para a energia cinética, né? A cinética é uma função do tempo, como era de esperar, também harmônica, né? Para a energia potencial, a gente pode determinar a energia potencial usando o conceito de trabalho, né? Lembra de Física 1 que a energia potencial, a variação da energia potencial é igual a menos o trabalho realizado pela força, né? E o trabalho, por definição, é a integral da força no deslocamento do corpo. Eu vou integrar entre a posição de equilíbrio e uma posição x qualquer, e basta você colocar aqui a expressão da força, da lei de Hooke, e chegamos a essa expressão para a energia cinética. Depois, colocando a posição em função do tempo, e chegamos a essa expressão para a energia potencial. Reparem que é muito parecida com a energia cinética, né? Só que elas variam em fases diferentes. Essa varia aqui com o seno e esse aqui com o cosseno. Finalmente, a energia total do sistema seria uma constante, é um sistema conservativo, somando a energia cinética e a potencial e aproveitando que o seno quadrado mais que o seno quadrado é igual a 1, e chegamos a essa expressão aqui, né? E reparem que a energia total do oscilador se conserva, como era de esperar, e ela é proporcional à amplitude da oscilação ao quadrado. Essa é uma característica do oscilador harmônico. Okay? Bom, eu vou ilustrar agora com nossas simulações como se comportam essas três grandezas. Vamos voltar aqui a esse gráfico e vamos escolher, vamos limpar ele, né? Aqui dá para limpar. E vamos escolher aqui, por exemplo, energia total, energia cinética e energia potencial, né? E vamos fazer isso aqui, né? Tá? Então reparem que aqui a constante elástica ela é igual a 1. Estou colocando a constante elástica igual a 1 e a amplitude do oscilador é igual a 2. Logo você teria que a energia total é igual a 2. Se a energia total seria igual a 2, isso aqui, né? Ok? Então vamos fazer a simulação. Então, a energia total ela é igual a 2, reparem, ela é constante, e a energia cinética e a energia potencial elas se alternam de forma harmônica, né? Então, reparem que no instante inicial, quando o oscilador está na posição inicial, a energia cinética é zero, como era de esperar, porque ela está em repouso, e a energia potencial é máxima, porque nesse instante a mola está completamente deformada, tem a máxima deformação, né? E essas duas energias elas oscilam harmonicamente de forma tal que a soma das duas sempre dá um valor constante, né? Bom, todas as características são próprias do oscilador harmônico simples, beleza? Bom, pessoal, era para ilustrar essas coisas aqui usando essa simulação. Eu deixo para vocês esse código aí, vocês podem mexer com ele e estudar um pouco mais em detalhe o oscilador harmônico. Então, muito obrigado e até a próxima aula.